Terras da Tempestade nós tínhamos o rei Ardlac. Ele governava aquele lugar em sua fortaleza em Ponta Tempestade. E ele falou, bom, eu não vou morrer como o Harren morreu. Eu não vou me trancar na minha fortaleza. Eu vou para campo aberto. Eu prefiro morrer a ter que ficar ali dentro da minha torre sem fazer nada como um covarde. Eu prefiro morrer do que perder a vida! E ele conseguiu a preferência dele bem rápido, inclusive. O irmão bastardo do Aegon, o Orys Baratheon, ele conseguiu matar o Ardlac, então eles conseguiram ali as Terras da Tempestade. E daí o Aegon, como recompensa, ele foi e deu para o irmão dele as Terras da Tempestade, a fortaleza. Entregaram a filha do Ardlac, a Argella, ao Orys Baratheon. Ela chegou já nua e acorrentada, mas ele, como um cavalheiro, ele chegou, desatou as correntes dela, pegou seu próprio manto e envolveu ela e tratou ela bem. Ele tomou ela como esposa, então ele tomou o lema da casa dela e também o escudo da casa, as honrarias, etc., para a casa dele. E ali nascia a Casa Baratheon. A partir daquele momento, ele tinha um escudo, ele tinha um lema, ele tinha uma terra e ele tinha tudo que a Casa Baratheon começou a ter a partir daquele momento, e daí só deixou de ter quando eles se tornaram os reis. No norte, quem detinha o poder era o rei Torrhen Stark. E, como todo mundo deve saber, a família Stark ela é soberana no norte há muitas e muitas gerações. É por isso que o norte ele é tão apegado à família Stark. Por isso que quando os Bolton assumiram o controle, muita gente ainda falou, não, a gente só vai se curvar para os Stark, porque eles são os nossos reis de verdade. O rei do norte era o Torrhen Stark. Ele pegou mais de 30 mil homens, só o rei do norte tinha essa quantidade, olha só. Para chegar à quantia de 50 mil homens, precisaram de 2 exércitos. E o rei do norte tinha 30 mil homens ali ao seu dispor. Ele marchou com esses 30 mil homens, e quando ele viu o exército do Aegon e os dragões, ele achou que era um absurdo ele combater o Aegon. E daí o irmão dele, o Brandon Snow, ele falou, bom, eu posso invadir o acampamento, matar os dragões e a gente continuar soberano aqui no norte. E o Torrhen ele falou, não vou fazer isso, eu não vou sacrificar o meu povo. E aí ele mandou 3 mestres ao Aegon, e ele falou, olha, me encontra no Tridente. E no Tridente o Torrhen encontrou o Aegon, e ele se ajoelhou e declarou lealdade ao Aegon, e ele foi conhecido como o rei que se ajoelhou. O Aegon, como tinha prometido, ele declarou que o Torrhen e a casa Stark eram a partir dali, e antes até inclusive, os senhores de Winterfell e protetores / guardiões do norte. Uma curiosidade que eu queria fazer a respeito da casa Stark e da casa Baratheon é essa ironia que o George R. R. Martin ele gosta de colocar. No Tridente foi onde os Starks eles se ajoelharam para o Aegon, e foi mais ou menos ali na conquista do norte em que o Aegon começou a ser rei de verdade, porque todos diziam que o norte ele é inconquistável, ele é muito grande, e o povo de lá é um povo muito bruto, é um povo muito rude e que sabe muito bem como que é o seu relevo e etc. Então todo mundo acha que o norte é inconquistável. E o Aegon ele conseguiu conquistar o norte, né? Então a partir dali o reinado dos Targaryen começou. E ali naquele mesmo lugar, no Tridente, foi onde o reinado dos Targaryen terminou. Foi quando o rei Robert Baratheon encravou o espigão dele no peito do Rhaegar Targaryen, acabando com a dinastia Targaryen, acabando com todo o reinado que eles tinham feito. O meu irmão, do Aegon Targaryen, ele foi o primeiro Baratheon que teve da linhagem. Então eles começaram ali lado a lado e de repente terminou que os Baratheon estavam contra os Targaryen e um Baratheon matou o último dragão, que foi o Rhaegar Targaryen. No vale quem governava era um garoto chamado Ronel Arryn. Só que como ele era muito pequeno, então quem governava por ele era a mãe dele, que era a regente, a Shera Arryn. E quando os Targaryen começaram ali a tentar dominar toda Westeros, que eles tentaram, falaram, se vocês tratarem a gente como igual, tudo bem, não tem problema, a gente aceita ser leal a vocês, desde que vocês tratem a gente como igual. O Aegon ignorou. Eles decidiram ficar de boa ali, porque o ninho também é um lugar muito difícil de ser conquistado. E daí a Shera, ela mandou que fossem todos os guardas e etc. pro Vale de Arryn, que é ali o Portão Sangrento, porque ali, naquele vale, é certo que é a morte, porque poucos guardas conseguem guardar o ninho da águia. E daí, quando ela mandou todo mundo pra lá, ela voltou pro conforto do ninho da águia, que era considerado também inconquistável. Daí a Visenya,
ela estava lá, ela voou direto para o ninho da águia, e quando a Shera chegou lá, a Visenya estava com seu dragão, e o pequeno rei do local, o Ronel, ele estava pedindo para dar uma volta no dragão da Visenya, o Vhagar. Daí a mãe dele não teve outra escolha a não ser se ajoelhar e declarar lealdade aos Targaryen, e a partir dali, e antes inclusive também, os Arryn se tornaram os senhores do vale, e o garoto, só para título de esclarecimento, conseguiu dar a sua volta no dragão com a Visenya. Vila Velha era a maior cidade que existia em Westeros naquele momento. O Alto Septão, que vivia lá, obviamente, ele se trancou no Septo Estrelado, e daí ele ficou por lá 7 dias e 7 noites, jejuando e rezando. Quando ele saiu de lá, ele mandou que abrissem os portões da cidade, e ele disse que eles não se oporiam a Aegon Targaryen. Quando o Aegon chegou lá, o Aegon foi ungido com 7 olhos e aceitou a fé dos 7. A partir daquele momento, a resistência ao Aegon foi praticamente zero, e essa é a data do reinado dele. Eles acreditam que ali começou o reinado dele de fato, porque ali ele foi banhado nos 7 olhos e etc. Em Dorne, a Rhaenys foi enviada para fazer ali o domínio em Dorne. E daí quando ela chegou lá, ela viu que tinha várias fortalezas vazias e que não tinha homens lá, que pelo jeito eles tinham fugido e deixado só as mulheres e as crianças ali à sua mercê. Ela achou que a conquista seria fácil, inclusive. Quando a Rhaenys chegou em Lança Solar, ela encontrou a princesa de Dorne na época, a Maria Martell, e ela afirmou que ela não pretendia nem se ajoelhar, tampouco pretendia lutar. E daí a Rhaenys, ela muito esperta, falou: olha, então vocês vão morrer, e deu um ultimato para ela, meio que forçando ela. E na hora que ela fez isso, a Maria, ela foi e falou o lema da casa Martell, que é insubmissos, não curvados e não quebrados. A Rhaenys, ela foi embora bufando de raiva, mas ela falou: então a gente vai conquistar esse lugar. E o Aegon, ele chegou e tentou ali conquistar esse lugar. E daí o pessoal, ao invés de ir para campo aberto, como por exemplo fizeram os reis do oeste e do sul, eles falam: não, a gente aprendeu com eles, a gente não vai sair para a batalha, vamos ficar em nossas fortalezas. Atacaram as linhas de suprimento e usaram várias táticas de guerrilha, e o Aegon percebeu que dominar Dorne ia ser muito difícil, e ele preferiu deixar Dorne com o seu próprio soberano ali de boa, e não dominou Dorne. Então foi o único dos reinos que ele não conseguiu colocar sob o seu domínio. O Aegon então foi coroado pela Visenya e foi honrado, né, foi saudado pela Rhaenys, porque quando você é coroado, alguém te coroa, e alguém tem que falar: ah, esse é Aegon I Targaryen, não sei o que, né, todas aquelas palhaçadas que tem. E daí foi a Rhaenys que fez isso. E daí ele nomeou o Varys Baratheon como seu partidário, seu escudeiro e sua forte mão direita. E o Varys Baratheon se tornou a primeira mão do rei, ou o primeiro conselheiro do rei. Vocês escolham como vocês querem chamar ele, e chamem da forma que acharem melhor. O Aegon então ordenou que no lugar onde ele desembarcou fosse construída uma fortaleza e uma nova capital. A fortaleza, como todos devem saber, é a Fortaleza Vermelha, e a capital é Porto Real ou King's Landing. E depois ele usou o Balerion para fundir todas as espadas dos inimigos que ele tinha enfrentado no campo de batalha, e então ele forjou o Trono de Ferro, que se tornaria símbolo da submissão dos senhores de Westeros à casa Targaryen. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele gostei. Deixa sua opinião nos comentários também. E também peço para vocês continuarem dando dicas de vídeo. Eu já estou anotando tudinho aqui e eu vou fazer todos os vídeos que vocês pediram. Então continuem pedindo vídeos, continuem falando o que vocês acham. A dica de vocês está sendo muito importante para mim. Eu vou continuar respondendo a todos os comentários. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Twitter e de acessar o blog, porque lá tem muita coisa e vocês vão gostar bastante. Muito obrigado e até a próxima.